quero refletir com você uma palavra, mas eu quero muito que você se envolva com essa palavra desta manhã. Hoje nós vamos falar sobre restaurar o altar. E nós vamos falar de uma pessoa que restaurou o seu altar no momento que ele não tinha muita dificuldade, né? A vida dele. E é interessante que quando nós lemos as histórias dos reis de Israel, são histórias que nos ensinam muito. Você já ouviu algumas pessoas dizendo assim, eu sou assim porque os meus pais foram assim? Já ouviu? Já viu pessoas dizendo assim, olha, eu não consigo ir para frente por causa dos meus antepassados, mas é dos pais, é dos avós, são sequências de acontecimentos. Você fala assim, nossa, eu estou repetindo na minha vida aquilo que aconteceu lá no passado. Existe realmente isso, não vou dizer para você que não existe. Mas você sabia que isso pode se tornar uma muleta para você? Pode se tornar uma boa desculpa para você continuar sendo o que você é, mas você também pode, através dessa palavra, você pode mudar a sua história e a partir de você ser tudo diferente. Amém? O poder da decisão. Deixa eu dizer uma coisa para você, você tem livre-arbítrio, você pode escolher o que você quer fazer daqui para frente. Você não precisa ficar olhando para trás e repetindo as mesmas coisas que os seus antepassados, amém? Quando nós lemos as histórias dos reis de Israel, ou melhor, até dos reis de Judá, porque entre a tribo dividida, reino do norte e reino do sul, nós vamos ver reis bons e reis maus no reino do sul, que é o reino de Judá. No reino de Israel, não sobra um. Então eu quero aprender com gente boa, amém? Quero aprender com a palavra de Deus sobre pessoas que restauraram o seu altar. E é interessante que nós vamos vendo que tiveram pais que foram uma tragédia de rei. Por exemplo, o rei Acaz, ele foi uma tragédia de rei. Ele, mesmo sendo levantado por Deus, ele se virou contra o Senhor. Ele se tornou idólatra em meio ao reinado dele. E é interessante que quando o rei fazia a vontade de Deus, automaticamente ele atraía as bênçãos de Deus para o povo. Mas quando o rei se desviava dos caminhos do Senhor, automaticamente desviava todinho o povo. E eles se voltavam sempre para a idolatria. Esse é um grande problema que nós vamos ver nessas histórias. Só que é interessante que nós tínhamos pais que foram uma tragédia. Os filhos deles eram uma bênção. Ou seja, eles estão mostrando para mim e para você que eu não preciso ser igual às pessoas no passado. Eu posso ser uma pessoa diferente. Você pode conquistar coisas que outros não conquistaram. Você pode quebrar um ciclo na sua família. Às vezes, pessoas que nunca fizeram uma faculdade, você pode ser o primeiro a fazer. Amém? A família nunca comprou uma casa. Você pode ser o primeiro a comprar. Ah, não, mas é sempre assim, meus pais nunca tiveram, eu também não tenho, meus filhos não têm. É uma sequência, mas você precisa decidir o que você quer. Você precisa decidir o que você quer da sua vida. Amém? Só que nada vem de mão beijada. Às vezes as pessoas pensam que as coisas acontecem com muita facilidade. Não é. Tudo sempre é com sacrifício. É com boa administração. É decidido a viver coisas diferentes. Eu falo uma coisa para você, a gente conhece muita gente que ao conversar, as pessoas dizem, eu queria tanto viver coisas diferentes. E eu tenho certeza que sentar com cada um de vocês aqui, nós vamos dizer, eu vou dizer também, que eu quero viver coisas diferentes nesse ano de 2023. Amém? Só que poucas pessoas querem pagar o preço de fazer coisas diferentes, coisas que tirem eles da zona de conforto, eles renovarem a sua aliança com Deus, eles aliançarem realmente, falar assim, Senhor, eu preciso ser cheio do seu Espírito Santo, eu quero renovar a minha aliança. Ontem eu estava na Val de Jaboca conversando com o pessoal, pessoas de outras igrejas, e eu estava conversando com o pastor Levi, que é lá da Louvor e Adoração, ele é genro do pastor François, falecido pastor François. E nós no momento de mesa, o pastor Vitor, né, a gente estava junto comigo ontem, ele falou, o momento de mesa é muito bom. É um momento que eu vivo pregando lá, sento com o pessoal para conversar. E a gente estava falando de dificuldades como igreja, dificuldades que as pessoas têm enfrentado em termos gerais de igreja. Pessoas que muitas vezes não estão na igreja, e vamos colocar assim para você explicar direitinho, pessoas que estão no altar até, e passam 2 semanas sem aparecer na igreja. Pessoas que estão na igreja, na nave da igreja, e passa meses sem aparecer na igreja.
Mas as pessoas dizem, sou convertido e sou cheio do Espírito Santo. Às vezes pessoas que não faz nem sentido tanto assim, porque ela colocou na cabeça dela que não precisa estar na igreja para ser cheio de Deus. E eu até concordo. Mas a igreja é o lugar onde se reúnem os irmãos que estão cheios de Deus e há a manifestação da multiforme graça de Deus. Amém? Às vezes pessoas estão dizendo de ser cheio do Espírito Santo, mas não conseguimos ver diferença. Pessoas que realmente abandonam a adoração a Deus. E aí talvez a gente olhe e fale assim, é um momento de apostasia, é um momento difícil. É um momento, por exemplo, se nós estudarmos anos de 1600, a Inglaterra, vivendo um tempo missionário tão forte, e hoje nós vamos ver os mesmos lugares, já não tem os mesmos avivamentos. Tempos onde templos que foram erguidos lá atrás, hoje já não faz mais sentido para as pessoas. Eles abandonaram. Então, talvez olhando esse cenário de trevas, a gente diga assim, nossa, não tem mais jeito. É o melhor cenário. Sabe para quê? Para que a luz apareça. Aonde é que a luz mais aparece? Olha um sol a pino, gente. Como que está hoje? Não está um solzão? Eu vou lá ligar uma lâmpada lá fora lá. Que diferença vai fazer? Nenhuma. Agora, se nós baixarmos lá a porta e acendermos uma lâmpada, um isqueirinho aqui na frente, com tudo escuro, vai aparecer ou não vai? É uma decisão sua brilhar em meio às trevas. Jesus mesmo ensinou, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E a luz, ela brilha, ela aparece mais em meio às trevas. Então chegou a hora de você mostrar que você é diferente de trevas, você ser luz. Chegou o momento de você mostrar o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. É a grande oportunidade de Deus te encher para você ser luz em meio às trevas, mas você tem que querer. Diga para o irmão ao seu lado, me ajuda a pregar, diga, você tem que querer. Amém? Tem que querer isso. Você tem que ser o exemplo daquilo que você deseja, aquilo que você ensina. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Então que comece pelo altar, comece pela tua vida. Amém? Enche aquele irmão, sim, enche aquele irmão, mas comece em você. Você seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é o óleo de Deus sobre a nossa vida para iluminar. Nós não temos luz própria. Nós somos que nem aquelas lâmpadas que são recarregáveis à luz do sol, à luz do dia. Ou seja, a nossa exposição ao sol maior, ao sol da justiça, a Cristo, quanto mais tempo nós tivermos com Deus, mais nós vamos recarregar as nossas baterias e mais nós vamos ter força para resplandecer. Agora, se a gente não ficar de frente para o sol, na luz, nós vamos apagar. E eu profetizo sobre a tua vida que você seja cheio do Espírito Santo. Que você brilhe a luz de Cristo na tua vida. Apóstolo, mas eu estou triste, estou desanimado, estou cheio de problema. Que o Espírito Santo te encha. Ele vai te dar sabedoria para você resolver os seus problemas. Ele vai te dar força. Daquilo que Deus não te livrar, Ele te fortalecerá. Diga assim comigo, do que Deus não me livrar, Ele vai me fortalecer. Eu creio nisso. Você crê? Então aplaude ao Senhor nessa manhã, amém? Segundo Crônicas, capítulo de número 28, versículo de número 26, vai nos ensinar o final de um reinado para o início de outro reinado. Eu confesso para você que quando eu leio a palavra de Deus, eu falo assim, Senhor, se as pessoas não conhecerem essa história, elas vão ficar mais perdidas ainda, Cris. Se eu não tenho tempo para ler toda a história, então eu tenho que me ater ao tema. Mas eu convido você a ler a história dessas transferências de reis para outros reis e ver o que eles fizeram. E pretendo eu, na ajuda do Espírito Santo, é lógico, mostrar para você a história desse rei, que com 25 anos, ele resolve fazer uma transformação numa nação. Um cara novo,
que herdou um trono bagunçado, longe dos caminhos do Senhor, e ele trouxe uma reforma espiritual, porque não fazia mais sentido. E o nosso tema aos domingos é restaurando o altar. Primeira coisa que todas as pessoas que tiveram êxito no que fizeram, eles começaram pelo altar. Você não terá êxito em nada, se você não começar pela tua vida com Deus. Você precisa restaurar o seu altar. Amém? Diz a palavra do Senhor assim: quanto aos mais atos dele e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Descansou Acás com seus pais e o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém, não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Se você tiver curiosidade, do versículo 22 até o versículo 25, ele fala um pouquinho da história de Acás. Ele abandonou a adoração a Deus. Fechou as portas do templo, não havia adoração, não havia sacrifício, não havia incenso, não havia levita, não havia sacerdote. Cessou a adoração e eles começaram a adorar outros deuses. Agora, o Ezequias viveu nesse contexto. 25 anos da vida dele, ele está vendo seu pai adorar outros deuses. Ele está vendo a sua família e todo o povo desviado. Uma apostasia que é o se afastar dos valores de Deus plenamente, um tempo de trevas, de escuridão. Mas ele decide, no capítulo 29, acompanhe comigo, ele decide restaurar o altar. Amém? Olha só o que a palavra de Deus diz. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, ou seja, estava fechada e destruída. Trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. Ele lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais pecaram, prevaricaram, se afastaram do caminho do Senhor e fizeram o que era mal perante o Senhor, o nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror e ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido, diga assim, estou decidido a fazer aliança com o Senhor. Olha o que ele diz: eu estou decidido a fazer aliança com o Senhor. Você pode repetir isso comigo, porque para mim soa muito forte. Eu estou decidido a fazer aliança com o Senhor. Decidido. É uma pessoa decidida. Eu vou fazer aliança com Deus. É inegociável. Decisão. Você está decidido mesmo a fazer o que você disse que vai fazer? Nós vemos que o poder da decisão muda a nossa vida. Nós precisamos estar decidido. O pastor Vitor estava falando na sexta-feira sobre tentar. Não existe tentar, existe fazer ou não fazer. De você falar que está tentando, você está fazendo. E você deve fazer o seu melhor. Você tem que ter certeza das suas ações, você tem que ter certeza dos seus objetivos, você tem que estar disposto,
Porque eu vou dizer uma coisa para você, qualquer coisa que você decidir na sua vida vai exigir sacrifício, vai exigir foco, vai exigir esforço, não vai ser de qualquer jeito. Você precisa estar decidido. Eu estou decidido a isso. O grande problema dessa geração é que ela não está decidida a nada. Não decide nada. O que é ser... pegar uns spoilers, né? Que o pastor estava me ensinando na sexta-feira. O que é a mediocridade? É você podendo ser o melhor, ser pouco. Isso é ser medíocre. Não é você dar tudo que você tem e é pouco perto de outro. Isso não é mediocridade, é você dar o seu melhor. Agora, você podendo dar o melhor, você dá qualquer coisa. Só que eu estou falando o seguinte, não estou dizendo somente a respeito de Deus. Você dá pouca coisa para as coisas da sua vida que você diz que é importante. Você diz que está decidido, mas não paga o preço por aquilo. Você diz que quer, mas na verdade não faz nada por aquilo que você quer. Então, na verdade, você não quer nada. Diga para o irmão ao seu lado, para de brincadeira. Você não quer nada com nada. Eu quero, eu estou decidido, eu vou fazer uma faculdade, eu estou decidido, eu vou estudar inglês, eu estou decidido, eu vou me formar em teologia, eu estou decidido, eu vou estudar, eu estou decidido, eu vou me formar em tal coisa, eu estou decidido, eu vou fazer isso. Já estudei como que vai ser o plano, já sei quanto que eu vou gastar, eu já planejei tudo, já sei onde vai chegar. Você acredita no que você quer fazer. Enquanto você tiver, sei lá, eu creio, hein? Não age, fé sem obras é morta. Decidido. Você precisa decidir. Pergunta para a pessoa ao seu lado. Quando eu falo assim, é para dar aquela agitada na pessoa e vocês não ficarem dispersos. Amém? Mas pergunta para a pessoa, você está decidido a quê? Diga, quem você quer ser? Pastor? Tem um monte. Que tipo de pastor você quer ser? Ministro, que diz que é ministro de louvor, tem um monte. Que tipo de ministro que você quer ser? Pai, existe um monte. Que tipo de pai você quer ser? Empresários, existe um monte. Existe o microempresário, existe o microempresário. Né? O micro é aquele que paga o mico. Né? Aí eu sou um grande empresário. E não é. E não paga o preço para ser. Mas e tem às vezes vários exemplos. Olha, aquele deu certo, aquele deu certo. Mas a pessoa bate palma para os outros e não faz pela própria vida dela. Você precisa dar certo. Você precisa decidir que tipo de gente você vai ser. Amém? Ele disse, eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Estou decidido. Quando eu leio isso, eu lembro de Josué dizendo, não sei vocês. Ele juntou todo o povo de Israel e disse, eu não sei vocês. Mas eu estou decidido uma coisa, o quê? Eu, diga assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo que a minha casa servirá ao Senhor. Antes de você profetizar que a tua casa vai servir ao Senhor, você tem que dizer, eu e a minha casa. Diga assim, começa comigo. Amém? É a mesma coisa o rei. Ele disse assim, eu não sei vocês, mas eu estou decidido. Eu estou decidido a fazer a minha aliança com Deus. A firmar um pacto, um compromisso com Deus. E não vou voltar atrás. Você quer firmar esse pacto? Ele está dizendo isso para o povo. Eu não quero fazer isso sozinho. Se vocês não fizerem, eu vou fazer. E não vou voltar atrás. Mas eu quero convidar todos vocês a fazerem essa mesma aliança com Deus. Amém? E ele diz, agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Olha que visão linda que ele tem. Sabe o que ele está dizendo? Preste atenção, gente. Eu tenho vontade de pegar assim. Eu vou ter que dar um jeito, porque tem um contra-luz aqui que eu não consigo ver a carinha de todo mundo. Sei o que eu vou fazer. Mas olhar na sua carinha e dizer para você,
você não é qualquer pessoa. Você é alguém especial para Deus. Ele está dizendo para as pessoas: filhos meus, vocês são pessoas especiais para Deus. Deus chamou vocês para serem diferentes. Deus chamou você, Fátima, para ser adoradora. Deus te chamou, Angélica, para você ser ministra dele. Deus chamou cada um de vocês para serem cheios do Espírito Santo de Deus. Deus, ele disse: eu vos escolhi, eu vos chamei, eu vos comprei lá na cruz, vocês são meus. Quem são vocês? Eu poderia ler lá em Pedro: reino de sacerdotes, povo escolhido do Senhor. Amém? Quem é esse povo escolhido? Dá glória a Deus. Mas ele está dizendo aqui: ele vos escolheu para estar diante dele, para servirem ao Senhor. Você é chamado para servir ao Senhor, para ser servo de Deus, para ser ministros do Senhor, ou seja, ser representantes de Deus, adorarem a Ele, deixar Ele usar vocês para que outras pessoas vejam que vocês são testemunhas do poder de Deus. Não é qualquer um. De terça-feira você não pode faltar. Graças a Deus o pessoal tem vindo bastante gente, e você está convocado a vir. Porque a igreja de Atos dos Apóstolos, as pessoas estão olhando dizendo assim: nós queremos ser iguais a vocês, cheios do poder do Espírito Santo. Nós queremos viver este amor, nós queremos viver essa cura, nós queremos conhecer esse Deus. E eles falavam: venham, arrependam-se dos vossos pecados e sejam cheios do Espírito Santo. A promessa é para vocês, é para vossos filhos, para todos que estão longe, para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então venham, porque Ele está chamando. Ele veio para perdoar pecados, Ele veio para restaurar a vida de vocês, e que vocês sejam ministros, servos, templos vivos do Espírito Santo. Amém? É o chamado que Deus tem para nós. É isso que o rei está dizendo, em outras palavras, lá no Antigo Testamento. E diz assim a palavra: então se levantaram, versículo 12, os levitas. E aí diz o nome deles, né? Vamos para o versículo 15. Congregaram seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Versículo número 18. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Ou seja, eles restauraram o altar do Senhor, eles restauraram a adoração, e agora eles santificaram, e eles vão fazer um culto ao Senhor. No versículo 20, nós vamos ver que o Ezequias, esse rei, ele reestabelece o culto a Deus. Agora ele traz o povo a adorar ao Senhor. Ele restaura a aliança dele com Deus, convida o povo da igreja da época, do templo, a adorar ao Senhor, e convida toda a nação a voltar a esta aliança com Deus. Isso se chama restauração. Restaurar é uma coisa que está trincada, está quebradinha, mas ela tem grande valor, e ela restaura. Eles estão restaurando a adoração ao Senhor. Sabe o que significa? Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que, como um vaso, nos quebram, nos racham, mas o Senhor tem poder para restaurar a sua vida. É interessante que nós lemos na casa do oleiro, que nós passamos ministrando no ano passado, sobre a restauração do vaso. É interessante que o vaso que estava nas mãos do oleiro, o que aconteceu com ele? Se quebrou, porque ele não suportou o tratamento. Mas ao invés de Deus pegar o vaso e jogar fora, ele pegou do mesmo barro e fez um vaso conforme a vontade dele. Sabe o que significa isso? Por mais que nós não suportamos o tratamento muitas vezes, Deus não desiste da gente. Ao invés de jogar fora, Ele pega você do jeito que você está, cura a sua vida, restaura a sua vida, suas rachaduras já não existe mais, porque Ele cura você e te enche do Espírito Santo. Ele diz para Jeremias: não poderei fazer isso com a casa de Israel? Eu posso restaurar. Deus pode te restaurar, não importa a condição que você esteja. Você pode dizer um glória a Deus?
Mas por que é importante isso? Preste atenção. Talvez, pode existir duas situações. Talvez você está bem com o Senhor, com a sua aliança em dia. Talvez não. Não importa a condição, se você está aliançado, ou você precisa restaurar a sua aliança. O importante é que você garanta que você tem uma aliança restaurada. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, poxa, eu estou sem aliança, eu não estou alinhado com essa palavra. É um grande problema. Deixar para buscar a Deus somente quando você está cheio de problemas à sua volta. O grande problema das pessoas é, quando está tudo bem, elas não se preocupam com a sua aliança. Quando está tudo bem, afinal de contas está tudo bem. Posso fazer o que eu quiser, vou para onde eu quiser, vou na igreja se quiser, faço a vontade de Deus se quiser, tudo é relativo, mas quando a pessoa está passando por uma luta, irmão, é rapidinho ela se torna crente. Rapidinho ela ora, rapidinho ela jejua, rapidinho ela sobe e desce monte, não falta mais em culto nenhum, até que resolva o seu problema. O que o senhor quer dizer? Na história desse rei, num momento da vida dele que a gente percebe que está tudo bem humanamente falando. Mas ele diz, nós estamos de aliança quebrada com Deus. Precisamos restaurar essa aliança. Ele convida todo o povo a restaurar essa aliança, mas ele não tinha nenhum rei se levantando contra ele. Ele só tinha dificuldade de um povo que estava desviado dos caminhos do Senhor. Mas para ele está tudo bem. Ele restaurou a aliança, convidou as pessoas a restaurarem a aliança também. Depois do povo todo com a aliança restaurada, existe na história um momento difícil. Porque todos nós somos cercados de momentos difíceis. Estejamos com a aliança em dia com Deus ou não, as dificuldades vão existir. Ok? Então fique claro isso para você, que a tua aliança com Deus não vai fazer você não ter um dia mal. Porque às vezes as pessoas pensam, agora fiz aliança com Deus, não vai ter problema nenhum, não vai ter luta nenhuma, vai ficar tudo certo, eu não tenho mais dificuldade, não tenho mais nenhum levante. Eu fui no monte na semana passada, eu olhei assim para o irmão, eu fiquei até com um pouco de dó dela, assim, né? Que eu estava saindo do monte, tinha uma irmã lá brigando, mas eu falei, acho que ela está numa mistura de batalha espiritual com problema psicológico, né? Que ela brigava com ela mesma, ela xingava o Satanás, e depois ela falava de uma pessoa, e virou uma bagunça. Eu falei assim, meu Deus do céu, Senhor, ainda bem que você entende tudo, né? Mas a pessoa, eu não aceito isso porque fulano, eu não aceito isso por causa daquilo, por causa daquilo outro. Eu falei, Pai eterno. Eu lembro que ela disse assim, porque eu tenho aliança, porque eu faço a minha aliança. Eu falei assim, Senhor, será que nós entendemos mesmo a importância da aliança? Será que nós entendemos a importância de não quebrar uma aliança com Deus e as consequências disso? E será que nós entendemos a força que existe na aliança com Deus em um momento de dificuldade? Esse rei descobriu. Esse rei descobriu num momento muito difícil da vida dele, onde ele recebe uma afronta, a importância de ter aliança com Deus. O livro de Crônicas, os livros de Reis, é um livro que também permeia no meio da história outros livros. E um dos livros que está no meio dessa história é o livro de um profeta chamado profeta Isaías. Esse profeta Isaías, conhecido como um profeta messiânico, é um homem muito usado por Deus. E olha o poder de uma palavra profética. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías. Ele renovou a aliança logo de cara. 14 anos depois. 14º ano do rei Ezequias. Um outro rei da Síria decide subir contra ele. Ou seja, é um momento difícil.
capítulo de número 36, de Isaías, diz assim: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Síria enviou Rabsaque de Laques a Jerusalém ao rei Ezequias, com grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Síbna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Versículo 4. Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, esse rei que renovou a aliança com Deus, assim diz o grande rei, o rei da Síria: que confiança é essa? Diga assim comigo, que confiança é essa? Que você se apoia, que te estribas. Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que você se rebele contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar, lhe entrará pela mão e a transpassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos aqueles que nele confiam. Mas se dizes: confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Ou seja, eu te dou 2.000 cavalos se você tiver 2.000 pessoas para montar ele. Ou seja, você não tem. Como, pois, se não pode afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruir? Pois o Senhor mesmo disse: sobe contra a terra e destrói-a. Vamos andar um pouquinho mais para frente. Versículo de número 14. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não poderá ajudar vocês, nem livrar vocês. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide, da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor vos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Refarvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses desses países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo: não respondam nada. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Síbna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram suas vestes, vieram ter com Ezequias e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Capítulo 37. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este é dia de angústia. Diga assim: dia de angústia, castigo e vergonha. Ou seja, castigo e opróbrio. Porque filhos são chegados à hora de nascer,
e não há força para dar-os à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelo que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse: dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor. Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que eu meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir um certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Amém? Olha só o que a palavra de Deus vai dizer mais. Vá um pouquinho mais à frente. É que é muita coisa para me ler para você. Mas esse rei, que tinha renovado a aliança, ele acabou de escrever e dizer para o profeta Isaías que era um dia de calamidade, um dia de dificuldade, um dia em que ele tinha que enfrentar um momento de angústia. Ele rasgou as suas vestes em ato de desaprovação, colocou pano de saco, se humilhou diante do Senhor e foi fazer o quê? Orar ao Deus que ele tinha aliança. Se nós entrelaçarmos o livro de Crônicas com o livro de Isaías, você vai ver que ele chamou o povo e falou: oremos ao Senhor, vamos confiar em Deus, porque nós temos aliança com Deus. Não temam. Quando o Senaqueribe fica sabendo disso, ele diz: não confiem nesse Deus que vocês estão dizendo que confiam. Porque todos os outros deuses eu destruí, e não vai ser diferente na terra de vocês. Não existe Deus que pode me parar. O rei fica: meu Deus, e agora? A situação que nós estamos? Vamos clamar àquele que nós temos aliança. E ele manda a carta para o Isaías. Manda o recado para ele. Ora ao Senhor e peça uma palavra. E Deus trouxe uma resposta para quem tem aliança com ele. Amém? Olha só o que a palavra de Deus diz, versículo de número 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Deus de Israel: visto que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, se despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste, de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos, contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontastes o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo do monte, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os teus altos cedros e os cipresses escolhidos. Chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. Cavei e bebi as águas, e com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouvistes que já muito dispus estas coisas, já desde os dias mais remotos eu havia planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que te reduzisses a montões de ruínas às cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo e a erva verde, o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço, diga assim comigo: Deus conhece todas as coisas. Olha o que Deus diz: mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que eu, Senhor, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca,
e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. No tempo de angústia, a pessoa que tem aliança com Deus, ela pode clamar, porque Deus responderá. Deus está dizendo para Ezequias, e eu tomo posse dessa palavra para a nossa vida. Quando nós temos aliança com Deus e vem o dia da angústia, o dia da dificuldade, você pode dizer: o Senhor está comigo, eu tenho aliança com Ele. Diz a palavra de Deus que no momento da angústia deste rei, o Senhor disse para ele: eu serei contigo, e este rei não vai atirar uma flecha contra você. Ele não vai levantar nem sequer o escudo, nem os pés dele pisarão essa cidade, porque você tem aliança comigo. E eu defenderei você. Quando Deus é a sua defesa, não tema. Quando você estiver aliançado com Deus, não tema a notícia que bate na sua porta, porque o Senhor é quem defende os seus escolhidos. O Senhor sabe com quem tem aliança. Diz a palavra de Deus que o rei é arrogante. Ele diz: olha, eu destruí outras cidades, ninguém vai me impedir de entrar aí. Não adianta você enganar o povo dizendo: confie no Senhor. Às vezes as situações estão na nossa volta, o pastor está pregando, o ministro está ministrando, as pessoas estão dizendo: confia no Senhor, confia no Senhor. E essa palavra parece que é repetição e repetição, e você diz: Senhor, mas nada está acontecendo. E eu continuo dizendo para você: confia no Senhor. Se você tem aliança com Ele, confia no Senhor. Apóstolo, eu estou sem aliança, eu renovo a minha aliança, mas confio no Senhor. Aleluia. Confia no Senhor. Os que confiam no Senhor, são como os montes que não se abalam. Estão firmados em Deus. No dia da calamidade, no dia difícil, no dia da luta, relembra a aliança que você tem com Deus. Você pode orar e dizer assim: eu tenho aliança com Deus, eu confio em Deus. E eu acho lindo a palavra que Deus diz: você levantou a sua voz arrogante contra mim, eu mesmo colocarei um anzol no seu nariz, um freio na sua boca, e te farei voltar pelo caminho que você veio, e nenhum mal você fará contra essa cidade. Como é bom ter aliança com Deus, como é bom poder confiar no Senhor no dia da nossa angústia. Diz a palavra do Senhor que esse rei, tem uma notícia que estão atacando outra cidade, ele volta, e lá naquela cidade ele é assassinado. Nenhuma flecha, nem um escudo, nem os pés dele tocaram aquela cidade. Eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. Nada vai vencer quem tem aliança com Deus. As dificuldades vão se levantar, mas nós estamos decididos e temos aliança com Deus. As lutas vão vir, os desafios vão vir, mas nós não vamos desistir, porque estamos com o altar restaurado, nós estamos com aliança com Deus, nós estamos decididos. Você precisa estar decidido. Amém? Você precisa estar com a sua aliança renovada. Você precisa estar decidido a enfrentar as suas lutas e saber que o Senhor é aquele que vai contigo. O Senhor é aquele que te defende. Não precisa ter medo, não temas. Confia no Senhor. Quando Deus fala com Abraão nos momentos mais difíceis, se você for ler a história de Abraão, e toma isso para a tua vida hoje. Nos momentos mais difíceis, quando Abraão perdia a esperança, Deus falava com ele e dizia: Abraão, não temas. Diga assim: não temas. Sabe o que Deus disse para Abraão uma vez? Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo. Não temas, Abraão. Eu sou o teu galardão. Eu sou a tua recompensa. Não temas, confia no Senhor. Amém. Esse louvor é pleno para nós cantarmos em meio às nossas dificuldades.
Sempre haverão dias difíceis. Mas eu quero te dizer uma coisa. Confia no Senhor. Confia no Deus que você fez aliança. Confia em Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado. Confia em Deus. Eu não sei quais são as lutas, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei quem é que se levanta contra você, eu não sei quem é que te acusa, eu não sei quem é que te aponta, eu não sei quem é que te desanima, eu não sei quem é que se levanta contra você, eu não sei qual a situação, só quero te dizer uma coisa: esteja aliançado com Deus e confia. Porque Deus nunca abandonou um servo dele em meio às suas lutas. Nos momentos difíceis, pessoas podem nos abandonar. Nos momentos mais difíceis, podemos nos sentir sozinhos, mas jamais andaremos sozinhos. Deus estará conosco. Temos aliança com Deus. Deus não quebra aliança. Diga assim comigo: Deus não quebra aliança. Então você pode confiar. Você pode confiar em Deus. Levante as suas mãos neste momento. Deixa eu orar por você. Pai Santo e Eterno Deus, eu quero orar hoje pela tua igreja, Senhor. E quero te pedir, Senhor meu Deus, vem sobre as nossas vidas. Vem nos fortalecer com teu Espírito Santo. Senhor, hoje nós queremos renovar a nossa aliança contigo. Nós queremos, Senhor meu Deus, quebrar todas as nossas alianças do passado. Senhor meu Deus, nós queremos dizer que ainda que a geração passada, Senhor meu Deus, não te serviu, ainda que os antepassados não te serviram, nós estamos decididos a fazer uma aliança contigo. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa nação, nos perdoa como igreja, Senhor, e vem com o teu perdão sobre nós. Senhor, nós queremos renovar a nossa aliança, estamos decididos a firmar esta aliança contigo. Senhor, eu sei que grandes lutas têm se levantado, eu sei que dificuldades acontecerão, mas eu creio no Deus da aliança, eu creio no mesmo Deus de Ezequias, o Deus que não muda o seu caráter, o Deus que não quebra aliança, o Deus em quem nós podemos descansar e confiar, porque Ele sempre faz valer a sua palavra. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia. Você não será envergonhado. Confia em Deus. Não vai existir uma vez, várias vezes. Na minha caminhada não foi uma vez, nem duas, nem três, foram várias. Eu tenho certeza que muitas outros momentos acontecerão onde dificuldades se levantarão e perguntarão: aonde está o seu Deus? Aonde está esse Deus que você adora? Isso é uma palavra de afronta. Sabe o que eu faço? Senhor, estão falando de ti. Estão dizendo, confiou nesse Deus e se deu mal. Eu sei do caráter do meu Deus. Eu posso confiar nele. Eu não serei envergonhado. Nunca vi uma pessoa confiar em Deus e ser decepcionada. Eu confio no Deus que eu sirvo. Você confia? Apóstolo, mas eu estou tão fraco. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que o Espírito Santo te fortaleça, que Ele te encha de uma maneira transbordante. Talvez o que você tenha ouvido, do que adianta você estar na igreja, do que adianta você buscar Deus, do que adianta essa aliança que você fez. Muitos me perguntam, aonde tu estás? O meu Senhor vai se revelar já já. Porei um anzol no seu nariz, um freio na sua boca, e o farei voltar pelo caminho que você veio, porque você afrontou ao Deus vivo. Ninguém afronta a Deus e sai ileso. Ninguém mexe com Deus. E quando se levantam contra nós, olha que sentimento que Deus tem conosco. Quando se levantam contra nós, Deus é que se levanta e diz: eu é que defendo os meus escolhidos. Eu vou mostrar para vocês
o que eu faço com uma pessoa que tem aliança comigo. E eu vou mostrar para vocês o que faço com alguém arrogante e insubmisso. Eu quero viver o benefício da aliança com Deus. Amém? Diga assim: hoje eu tenho aliança com Deus. Eu confio em Deus. Você confia em Deus? Não importa as lutas, não importa as dificuldades. Confie em Deus. Você tem aliança com Ele. Deus não quebra aliança. Então não quebre a sua aliança com Ele. E em meio às suas lutas, tenha certeza, Deus estará contigo. Do que Ele não te livra, Ele passa contigo. Mas Ele nunca te desamparará. Jamais. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu estarás comigo. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o teu pastor? Amém. Nada vai nos faltar. De nada temos falta, porque o Senhor está conosco. Eu declaro uma semana abençoada para você. Eu declaro uma semana de milagre em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que você não só tem essa informação da pregação de hoje, mas você veja ela acontecendo na tua vida com livramento, com bênção chegando, com notícia de festa. Enquanto o pessoal está se armando para a guerra, a gente está fazendo festa porque o povo de Deus vence com louvor. Os muros caem não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É na força da adoração, é no poder, é na unção do Espírito Santo que nós vencemos. Eu declaro uma semana abençoada para você. Amém? Terça-feira, 8 horas da noite, nós nos vemos aqui. Você que é cristão precisa estar aqui. Cristianismo com propósito. Um caminho de milagre, de sinais, de poder e de maravilha. Senhor, fortalece o teu povo. E que esta semana seja uma semana repleta de milagres. Ao invés de vergonha, dupla honra. O inimigo preparou o velório, mas Jesus chegou e disse: é casa de festa. Em nome de Jesus, eu declaro uma semana de vitória para você e para toda a tua casa. Eu te abençoo no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua família. Eu abençoo os teus negócios. Que seja uma semana próspera financeiramente, porta de emprego. Eu profetizo a tua empresa abençoada. Eu profetizo o teu emprego abençoado. Eu profetizo que tudo aquilo que você colocar as mãos prosperará. Amém? Diga assim comigo: bendito eu serei por onde eu andar. Bendito eu serei ao entrar. E bendito eu serei ao sair. Porque eu sou abençoado por Deus. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo.